Os antigos egípcios acreditavam que o mundo não nasceu de uma explosão, nem surgiu por acaso. Para eles, tudo começou no silêncio. Não existia céu, não existia terra, não havia montanhas, nem rios, nem homens, nem deuses caminhavam sobre o universo. Existia apenas uma imensidão de águas escuras, sem forma, sem direção, sem vida. Esse oceano infinito era chamado de Non. Era o caos primordial, o lugar onde toda a criação permanecia adormecida. Então, as águas começaram a mudar. Do meio daquele vazio surgiu lentamente um pequeno monte de terra, a primeira superfície sólida da existência, o primeiro lugar onde a vida poderia nascer. E foi sobre esse monte que apareceu o primeiro ser. Ele não foi criado, não possuía pai, nem mãe, simplesmente existiu. Seu nome era Atum. Segundo a tradição egípcia, toda a criação estava contida dentro dele, mas havia apenas um problema. Ele estava completamente sozinho. E foi dessa solidão que nasceu o universo. Atum contemplava um universo vazio. O silêncio dominava tudo. Não existia vento, não existia chuva, não havia dia, nem noite. O tempo, como os homens o conhecem, ainda não existia. Mas o Criador sabia que sozinho não poderia dar forma ao mundo. Era preciso que outras forças surgissem. Segundo os antigos sacerdotes do Egito, foi do próprio Atum que nasceram os primeiros deuses. As tradições contam essa criação de maneiras diferentes. Algumas dizem que ele utilizou seu próprio sopro. Outras afirmam que tudo aconteceu por meio de sua própria essência criadora. Independentemente da versão, o resultado era o mesmo. Os primeiros filhos do universo apareceram diante dele. O primeiro chamava-se Shu. Ele era o deus do ar, da respiração, do espaço invisível que separa todas as coisas. Onde Shu estivesse, o vazio deixava de ser sufocante. O movimento tornava-se possível. Logo depois surgiu Tefnut, a deusa da umidade, da chuva, do orvalho e do equilíbrio das águas. Se Shu representava o ar, Tefnut representava a água necessária para sustentar toda a vida. Juntos, os dois tornaram-se as primeiras forças que organizariam o universo. Mas a criação ainda estava apenas começando. Da união entre Shu e Tefnut, nasceram dois novos deuses. O primeiro era Geb, a própria terra. Os egípcios acreditavam que o solo sob seus pés era o corpo de Geb. As montanhas, os desertos, as pedras e até a fertilidade das margens do Nilo pertenciam a ele. Sua irmã era Nut, a deusa do céu. Ela era imaginada como uma enorme mulher arqueada sobre o mundo. Seu corpo cobria toda a criação, enquanto Geb permanecia deitado abaixo dela. No início, os dois permaneciam unidos, abraçados, tão próximos que não existia espaço entre o céu e a terra. Nada podia crescer, nada podia viver. Percebendo isso, Shu colocou toda a sua força entre os dois, empurrou Nut para o alto e manteve Geb abaixo. Foi dessa separação que nasceu o mundo. Pela primeira vez, existia espaço para os rios correrem, para as árvores crescerem, para os animais viverem e, um dia, para os homens surgirem. Mas o ciclo da criação ainda não estava completo. Da união entre Geb e Nut nasceriam 4 filhos. 4 deuses destinados a mudar completamente a história do universo. 2 deles seriam lembrados como símbolos da vida.
Os outros trazeriam a inveja, o conflito e a destruição. Seus nomes atravessariam milhares de anos. Osíris, Ísis, Sete e Néftis. Entre esses 4 irmãos começaria uma das histórias mais conhecidas da mitologia egípcia. Uma história de amor, poder, traição, morte e renascimento. Quando os 4 filhos de Geb e Nut alcançaram a maturidade, os deuses decidiram quem governaria o mundo. A escolha recaiu sobre Osíris, segundo a tradição egípcia. Seu reinado marcou uma nova era para a humanidade. Até então, os homens viviam de forma desorganizada. Caçavam, sobreviviam como podiam. Pouco conheciam sobre agricultura ou leis. Foi Osíris que mudou essa realidade. Ele ensinou os homens a cultivar a terra. Mostrou como plantar trigo e cevada. Ensinou a colher os frutos do Nilo, a armazenar alimentos, a construir cidades, a respeitar leis. Para os egípcios, a própria civilização era um presente de Osíris. Onde antes existia apenas sobrevivência, agora surgia a ordem. E essa ordem tinha um significado profundo. Os egípcios acreditavam que o universo só permanecia equilibrado graças a Maete. Mais do que uma deusa, Maete representava a verdade, a justiça, o equilíbrio, a harmonia entre todas as coisas. Enquanto Osíris governava, a Maete florescia. As colheitas eram abundantes. O rio Nilo seguia seu curso. Os homens viviam em paz. Ao lado dele estava Ísis, muito mais do que sua esposa. Ísis era considerada uma das deusas mais sábias do Egito. Dominava conhecimento sobre cura, magia, proteção e maternidade. Diversos mitos afirmam que seu conhecimento era tão grande que nem mesmo outros deuses conheciam todos os seus segredos. Juntos, Osíris e Ísis formavam um casal perfeito da mitologia egípcia. Representavam o equilíbrio entre governo e sabedoria, entre força e compaixão. Mas havia alguém que observava tudo aquilo com crescente amargura. Seu irmão, Sete, diferente de Osíris. Sete governava os desertos, as tempestades de areia, a violência das regiões áridas. Era associado ao caos, à força bruta e aos lugares onde a vida dificilmente sobrevivia. Nem sempre era visto como um deus maligno. Em diversas histórias, protegia o barco do deus Ra durante sua jornada noturna. Enfrentava monstros, defendia a criação. Mas, nessa história, outra característica falava mais alto: a inveja. Sete observava seu irmão receber o respeito dos homens, ser amado pelos deuses, governar um reino próspero. E, aos poucos, passou a acreditar que aquele trono deveria ser seu. Segundo algumas tradições, não era apenas ciúme. Sete acreditava ser mais forte, mais preparado, mais digno de governar. Na sua visão, Osíris havia recebido um poder que nunca deveria lhe pertencer. Foi então que começou a planejar, não uma guerra, não um desafio aberto, mas algo muito mais perigoso. Uma armadilha. Durante semanas, talvez meses, Sete preparou cada detalhe. Esperou o momento perfeito, porque sabia que, para derrotar um rei amado por todos, precisaria agir quando ninguém esperasse. E foi exatamente isso que fez. Durante dias, o palácio foi tomado pelos preparativos. Sete anunciou que realizaria um grande banquete. Convidou deuses, nobres,
servos e, naturalmente, seu próprio irmão, Osíris. Nada parecia fora do comum. Havia música, comida, vinho. Os convidados conversavam enquanto a celebração seguia. Osíris não desconfiava de absolutamente nada. Segundo a tradição egípcia, tudo fazia parte de um plano cuidadosamente preparado. Antes da festa, Sete havia mandado construir um magnífico baú. Era feito com madeiras raras, ricamente decorado, revestido com metais preciosos. Mas havia um detalhe: o baú possuía exatamente as medidas do corpo de Osíris. Nem um dedo a mais, nem um dedo a menos. Durante o banquete, Sete apresentou aquele objeto diante de todos. Sorriu e fez uma proposta divertida. Disse que daria o baú de presente para quem coubesse perfeitamente dentro dele. Os convidados começaram a tentar, um após o outro. Alguns eram altos demais, outros baixos demais. Nenhum se encaixava. O ambiente era de descontração, até que Sete olhou para o irmão e o convidou. Osíris aceitou. Entrou no baú, deitou-se. Naquele instante, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Os homens de Sete correram, fecharam a tampa, pregaram-na com rapidez e a selaram completamente. Osíris ficou preso, sem possibilidade de escapar. Segundo algumas versões do mito, Sete ainda derramou chumbo derretido sobre a tampa, garantindo que jamais fosse aberta. Sem demora, o baú foi levado até o rio Nilo, empurrado para dentro das águas e abandonado à correnteza. Enquanto o rio seguia seu curso, levava consigo o corpo do rei dos deuses. Assim, sem batalha, sem duelo, sem qualquer chance de defesa, terminava o reinado de Osíris. Quando Ísis descobriu o que havia acontecido, o desespero tomou conta da deusa. O marido desaparecera. O reino mergulhava no caos, e Sete assumia o poder. Mas Ísis recusou-se a acreditar que tudo havia terminado. Ela jurou que encontraria Osíris, mesmo que precisasse atravessar todo o mundo. Segundo a tradição, o baú percorreu o rio, chegou ao mar e foi levado pelas correntes até terras muito distantes do Egito. Longe dali, uma árvore gigantesca cresceu ao redor do baú, abraçando-o completamente com seu tronco. Sem saber o que existia em seu interior, o rei daquela região ficou impressionado com a beleza da árvore. Mandou cortá-la e utilizou seu enorme tronco como coluna de seu palácio. Foi ali, escondido dentro daquela madeira, que o corpo de Osíris permaneceu. Enquanto isso, Ísis iniciava uma longa jornada, sozinha, sem saber exatamente para onde seguir. Guiada apenas pela esperança, ela cruzaria desertos, rios e reinos estrangeiros, determinada a recuperar aquele que amava. Mas Sete ainda não havia terminado. Quando descobrisse que o corpo fora encontrado, cometeria um ato ainda mais cruel, um gesto que marcaria para sempre a mitologia egípcia. Durante dias, Ísis percorreu as margens do Nilo, conversava com pescadores, perguntava a viajantes, escutava histórias vindas de terras distantes. Nenhuma pista parecia suficiente. Mesmo assim, ela continuou. Segundo os antigos relatos, os ventos, as águas e até os próprios deuses pareciam guiá-la. Foi assim que sua jornada levou muito além das fronteiras do Egito, até a cidade fenícia de Biblos. Ali, uma enorme árvore havia crescido de forma extraordinária. Seu tronco era reto, perfeito, tão impressionante que o rei daquela cidade ordenou que fosse cortado. Sem saber,
Dentro daquele tronco permanecia escondido o baú que guardava Osíris. A madeira foi levada ao palácio, transformada em uma grande coluna, sustentando parte da construção. Quando Ísis chegou a Biblos, percebeu imediatamente que algo sagrado existia naquele lugar. Disfarçada, permaneceu próxima ao palácio durante vários dias. Algumas versões contam que trabalhou entre os servos. Outras afirmam que utilizou sua magia para conquistar a confiança da família real. Com o passar do tempo, sua verdadeira identidade foi revelada. Ao compreender quem ela era, o rei permitiu que retirasse a coluna. Com extremo cuidado, Ísis abriu a madeira e finalmente encontrou o corpo de Osíris. Depois de tanto sofrimento, seu marido estava novamente diante dela. Segundo a tradição, ela chorou sobre o corpo, abraçou o caixão e agradeceu aos deuses por finalmente tê-lo encontrado. Mas sua alegria durou muito pouco. Ísis levou o corpo de volta ao Egito. Pretendia escondê-lo até encontrar uma forma de devolvê-lo à vida. Porém, Sete ainda governava. Durante uma caçada noturna, ele descobriu o esconderijo. Ao abrir o sarcófago, encontrou novamente o corpo do irmão. Foi então que sua fúria atingiu o limite. Tomado pelo ódio, Sete decidiu garantir que Osíris jamais retornasse. Segundo o mito, ele despedaçou o corpo do irmão, parte por parte. Algumas tradições dizem 14 pedaços, outras falam em 16. Há relatos ainda maiores. Depois, espalhou cada fragmento por diferentes regiões do Egito. A intenção era clara. Mesmo que Ísis encontrasse um pedaço, jamais conseguiria reunir o corpo inteiro. Quando Ísis descobriu o que havia acontecido, seu desespero tornou-se ainda maior, mas ela não desistiu. Pediu ajuda à irmã, Néftis, mesmo sendo esposa de Sete. Néftis recusou-se a apoiar aquele crime. Permaneceu ao lado de Ísis. Juntas, as duas iniciaram uma nova jornada, muito mais difícil do que a primeira. Agora, não procuravam apenas um corpo. Precisavam encontrar dezenas de fragmentos espalhados por todo o Egito. Cada pedaço recuperado tornava-se um lugar sagrado. Segundo muitas tradições egípcias, diversos templos afirmavam guardar exatamente um desses locais. Foi assim que nasceu uma das crenças mais importantes do Egito Antigo. Todo o país tornou-se, simbolicamente, o próprio corpo de Osíris. Mas ainda faltava o impossível: reunir todas aquelas partes e desafiar a própria morte. Depois de uma longa jornada, Ísis e Néftis conseguiram recuperar quase todos os fragmentos do corpo de Osíris. Cada parte encontrada representava uma pequena vitória, mas também lembrava a violência do crime cometido por Sete. Mesmo reunido, o corpo já não era o mesmo. Osíris não podia simplesmente levantar-se e voltar ao seu trono. A morte havia deixado sua marca. Foi então que Ísis recorreu ao conhecimento que a tornava uma das deusas mais poderosas do Egito: a magia. Segundo os antigos textos, nenhuma divindade dominava os feitiços como ela. Conhecia palavras secretas, rituais antigos e nomes sagrados que concediam poder sobre a própria criação. Ao lado de Néftis, Ísis iniciou uma cerimônia que jamais havia sido realizada. Enquanto pronunciava encantamentos, o deus Anubis, guardião dos mortos, aproximou-se. Foi ele quem preparou o corpo de Osíris. Lavou, envolveu-o cuidadosamente em faixas de linho. Protegeu cada parte reunida. Os egípcios acreditavam que foi nesse momento que nasceu o primeiro ritual
de mumificação, muito antes de os faraós serem enterrados em grandes tumbas. O próprio Osíris tornou-se a primeira múmia da história sagrada. Quando o ritual terminou, Ísis utilizou toda a sua magia. As histórias contam que ela assumiu a forma de uma ave, sobrevoou o corpo de Osíris e, com o bater de suas asas, devolveu-lhe o sopro da vida por um breve instante. Não foi um retorno definitivo. Osíris jamais voltaria a governar o mundo dos vivos, mas aquele breve momento foi suficiente. Da união entre Osíris e Ísis, foi concebido um filho. Seu nome seria Horus. Antes que Sete descobrisse o nascimento da criança, Ísis fugiu. Escondeu-se nos pântanos do delta do Nilo. Ali, longe dos olhos do novo governante, criou o menino em segredo. Segundo a tradição, a infância de Horus foi marcada por constantes perigos. Sete jamais deixou de procurá-lo. Sabia que o filho de Osíris representava uma ameaça ao seu poder. Diversas histórias narram tentativas de assassinato, animais venenosos enviados aos pântanos, escorpiões, serpentes, doenças. Em uma das versões mais conhecidas, Horus foi picado por uma criatura mortal. Ísis percorreu desesperadamente os pântanos carregando o filho nos braços. Clamou aos deuses e utilizou toda a sua magia para salvá-lo. Por isso, durante milhares de anos, os egípcios passaram a invocar Ísis como protetora das mães e das crianças. Ela simbolizava aquela que jamais desistia, que enfrentava qualquer sofrimento para proteger seu filho. Enquanto Horus crescia, aprendia sobre seu verdadeiro pai. Conhecia a história do antigo rei, da traição, da morte e do trono que lhe havia sido roubado. A cada ano, sua força aumentava, sua habilidade como guerreiro também, até chegar o momento em que Ísis revelou toda a verdade. Ela olhou para o filho e disse que havia chegado a hora, não de buscar vingança, mas de restaurar a justiça, porque o trono do Egito pertencia por direito à linhagem de Osíris, e apenas Horus poderia recuperá-lo. Quando Horus alcançou a idade adulta, já não era mais um menino escondido nos pântanos do delta do Nilo. Tornará-se um guerreiro, forte, determinado, e conhecia toda a verdade sobre sua origem. Sabia quem havia sido seu pai. Sabia como Osíris governara com justiça. E conhecia o nome daquele que destruíra sua família. 7. Segundo a tradição egípcia, Horus não marchou imediatamente para a guerra. Primeiro, apresentou sua reivindicação diante da Assembleia dos Deuses. Afirmou que, como filho legítimo de Osíris, era o verdadeiro herdeiro do trono. Sete respondeu imediatamente. Também acreditava possuir esse direito. Alegava ser o irmão mais forte de Osíris, o mais experiente, o mais preparado para governar. Para ele, a força era suficiente para justificar o poder. Os deuses dividiram-se. Alguns apoiavam Horus. Outros consideravam que Sete ainda possuía méritos. Assim, a disputa transformou-se numa longa sequência de desafios. Em algumas versões, os dois enfrentaram-se em duelos. Em outras, foram submetidos a provas organizadas pelos próprios deuses. Cada vitória aproximava um deles do trono, mas nenhuma encerrava definitivamente o conflito. Uma das histórias mais conhecidas conta que ambos transformaram-se em enormes hipopótamos, mergulharam nas águas do Nilo e lutaram durante dias. A força de Sete era impressionante, mas Horus possuía velocidade e determinação. Em outro confronto, os dois voltaram a enfrentar-se diretamente.
Foi então que aconteceu um dos episódios mais famosos da mitologia egípcia. Durante a batalha, Sete conseguiu atingir Horus no rosto. Segundo a tradição, arrancou um de seus olhos. A dor foi enorme, mas Horus recusou-se a abandonar o combate. Mais tarde, o deus Toto, senhor da sabedoria e do conhecimento, reconstituiu o olho perdido. Esse olho tornou-se um dos maiores símbolos do Egito Antigo. O olho de Horus. Para os egípcios, ele representava proteção, cura, integridade e vitória sobre o caos. Amuletos com esse símbolo passaram a acompanhar vivos e mortos. Acreditava-se que protegiam seus portadores contra doenças, perigos e forças malignas. Enquanto isso, a guerra continuava. Os anos passavam. Nenhum dos dois aceitava desistir, até que os deuses compreenderam que aquela disputa jamais terminaria apenas pela força. Era preciso um julgamento definitivo. Todos reuniram-se novamente. Cada lado apresentou seus argumentos. Horus lembrava o reinado justo de Osíris. Sete insistia que apenas os fortes deveriam governar. Então, a voz de Osíris fez-se ouvir, não do mundo dos vivos, mas do reino dos mortos. Segundo os textos antigos, ele declarou que a ordem jamais seria restaurada enquanto seu filho não recebesse aquilo que lhe pertencia por direito. A decisão finalmente foi tomada. Os deuses reconheceram Horus como legítimo rei do Egito. Sete foi derrotado. Em algumas versões, foi banido para os desertos. Em outras, permaneceu existindo como a personificação das tempestades, da violência e do caos. Nunca desapareceu completamente. Porque, para os egípcios, o caos jamais deixava de existir. Ele apenas precisava ser constantemente vencido. E Horus agora ocupava o trono que um dia pertencera a seu pai. Com a vitória de Horus, a ordem foi restaurada. O trono voltou à linhagem de Osíris. O Egito, mais uma vez, encontrava seu equilíbrio. Mas havia uma pergunta que permanecia. O que aconteceu com Osíris, segundo a tradição egípcia? Ele jamais retornou ao mundo dos vivos. Seu destino seria muito maior. Após sua breve ressurreição, Osíris atravessou definitivamente a fronteira entre a vida e a morte. Passou a governar um reino invisível aos olhos dos homens. Dua. Para os antigos egípcios, a morte não representava o fim da existência. Era apenas o início de uma nova jornada. Cada pessoa que morria precisava atravessar o Dua, um lugar cheio de caminhos desconhecidos, portões, criaturas sobrenaturais e inúmeros desafios. Mas o momento mais importante dessa viagem acontecia diante do trono de Osíris. Ali, o antigo rei do Egito tornava-se o juiz de toda a humanidade. Ao seu lado encontravam-se diversos deuses, entre eles Anubis, o guardião das necrópolis, responsável por conduzir os mortos até o julgamento. Também estava presente Toto, o deus da escrita e da sabedoria. Era ele quem registrava o resultado de cada julgamento. No centro da cerimônia encontrava-se uma enorme balança. Em um dos pratos, Anubis colocava o coração do falecido. Para os egípcios, o coração era muito mais do que um órgão. Era onde permaneciam todas as ações realizadas durante a vida. Cada verdade, cada mentira, cada gesto de bondade, cada ato de crueldade, tudo permanecia gravado nele. No outro prato da balança era colocada uma única pena,
A pena de Maet, o símbolo da verdade, da justiça e do equilíbrio, se o coração fosse tão leve quanto a pena, significava que aquela pessoa viverá corretamente. Então, Osíris permitia sua entrada na vida eterna, um lugar de paz, abundância e felicidade. Mas, se o coração fosse pesado pelos erros cometidos, o destino era outro. Ao lado da balança aguardava uma criatura temida por todos os egípcios. Seu nome era Amit. Ela possuía a cabeça de crocodilo, corpo de leão e parte traseira de hipopótamo, os três animais mais perigosos conhecidos pelos egípcios. Quando o julgamento era desfavorável, Amit devorava o coração, e aquela alma deixava de existir para sempre. Era a pior condenação imaginada pelos antigos egípcios. Por isso, durante milhares de anos, os homens preparavam cuidadosamente seus túmulos, construíam sepulturas monumentais, mumificavam os corpos, escreviam fórmulas mágicas e deixavam oferendas, tudo para garantir uma passagem segura até Osíris. Foi essa crença que moldou praticamente toda a civilização egípcia. As pirâmides, os templos, as tumbas do Vale dos Reis, os rituais de mumificação, tudo estava ligado à esperança de um dia comparecer diante do antigo rei e receber dele o direito à vida eterna. Enquanto isso, no mundo dos vivos, Horus continuava governando. Foi por essa razão que cada faraó passou a ser considerado a manifestação viva de Horus na terra. E, após sua morte, unia-se simbolicamente a Osíris. Assim, cada novo faraó repetia o ciclo iniciado pelos próprios deuses. Pai e filho, vida e morte, caos e ordem. Era uma história que nunca terminava. Para os antigos egípcios, os deuses não eram apenas personagens de histórias antigas. Eles explicavam o funcionamento do universo, a cheia do Nilo, o nascimento do sol, a existência da justiça, o sentido da morte e a esperança da vida eterna. A jornada de Osíris, Ísis, Horus e Sete tornou-se muito mais do que uma simples lenda. Ela definiu a maneira como milhões de pessoas compreenderam o mundo durante mais de 3.000 anos. Ainda hoje, milhares de anos depois, seus nomes continuam vivos nas paredes dos templos, nos papiros, nas esculturas e na memória de uma das civilizações mais fascinantes da história.